Abrir, certo? Só para Pode não abrir. quebrar. Rapidinho, rapidinho. Boa noite a todos e todas. No dia de hoje, nós vamos estar aqui com Juliana. Juliana, ela é registradora titular do Cartório de Registro de Imóveis e Hipoteca da comarca do Conde. Ela é bacharela em Direito, pós-graduada em Direito Notorial e Registral pela Faculdade Baiana, oficiala de Registro Público e doutoranda em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social. Juliana vai falar para a gente, né, sobre essa questão da regularização fundiária, sobretudo nessa visão dos passos, dos procedimentos, como é que a gente faz para fazer esse registro. Eu mesmo já anotei aqui uma lista de dúvidas para a gente estar conversando sobre o assunto, e a gente está com a presença também aqui nesse momento da Marli Carrara, da União Nacional de Moradia Popular, e os estudantes do oitavo semestre da disciplina Direito Urbanístico da UFES. Registro também a presença de Tiago, do grupo de pesquisa Territorialidade, Direito e Insurgência, e agradecer a disponibilidade de Juliana estar com a gente, né, nesse horário, na véspera de um feriado, e passar a palavra para ela, já agradecendo muito, e na certeza que vai ser uma noite muito proveitosa. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, eu que tenho que agradecer pela oportunidade, né, de a gente estar aqui conversando hoje com a turma de Direito, né, com outras pessoas aqui, com a pessoa da senhora Marli, né, que também vai trazer aí, vai robustar aqui a nossa discussão, né, agradecer, professora Adriana, pela oportunidade. Eu tenho muita referência à sua pessoa, né, como pesquisadora, como avaliadora, né, porque a senhora participou aí da minha banca do mestrado, né, como minha avaliadora, então é uma pessoa que eu tenho muito respeito, né, e a que eu tenho grande referência, como aí uma pessoa que estuda e que conhece também aí sobre o tema que a gente vai discutir aqui hoje, sobretudo no aspecto urbanístico, né, e do direito também. Bom, como a professora Adriana falou aí, eu hoje, né, estou delegatária da comarca de Conde, aqui no estado da Bahia, estou também como tabeliã, também da comarca de Conde, né, de forma interina, respondendo interinamente por essa serventia. Eu sou também do grupo de pesquisa, né, Territórios em Resistência, concluí o mestrado em políticas, estou fazendo mestrado em políticas sociais e cidadania, estou também fazendo doutorado em planejamento territorial e desenvolvimento social. Bom, o tema que a gente vai conversar aqui hoje, né, que é o tema da regularização fundiária, ele é um tema muito importante, em virtude do novo marco legislativo, né, que nós temos aí. Acredito que a professora Adriana já deve ter introduzido, né, esse problema que nós temos hoje no Brasil, que é o problema da regularização fundiária urbana, né? E aí a gente vai tratar aqui hoje um pouco dessa lei e mais do aspecto prático, né, de como é que ela funciona, como é que ela tramita, até chegar, né, ao cartório, ao final do procedimento, né, para que seja feito aí o registro da certidão de regularidade fundiária. Bom, essa lei, né, a 13.465 de 2017, também o decreto 9.310 de 2018, eles trouxeram novas regras, né, novos procedimentos, com o intuito aí de desburocratizar a regularização fundiária urbana. Então, assim, essa lei, ela veio trazer algumas flexibilizações de tradicionais princípios, né? O registro imobiliário, ele tem princípios, regras que são bem rígidas. E aí essa regulamentação, ela veio justamente flexibilizar alguns princípios para viabilizar, né? Para desburocratizar.
Aí eu vou, assim, por exemplo, o princípio da continuidade, da especialidade objetiva, da especialidade subjetiva, da própria territorialidade, da disponibilidade. Então, foram princípios que, com essa nova legislação, foram flexibilizados para permitir, né, o alcance maior do comando da função social da propriedade, que é o objetivo, né, conferir a propriedade, né, para que a função da propriedade ela possa, de fato, ser concretizada. Então, esse foi o interesse, né, e a vontade do legislador. Então, essa legislação, ela trouxe novos institutos jurídicos, aí são inúmeros, né, eu vou aqui citar, por exemplo, a própria legitimação fundiária, o direito de laje, condomínio de lotes. Então, esses novos institutos que foram trazidos com a lei, juntamente, né, com a flexibilização das legislações urbanísticas ambientais, constituiu-se um arcabouço jurídico para possibilitar resolver, né, as irregularidades fundiária urbana. E trouxe também possibilidade de custos menores e até isenção, né, nas hipóteses aí de interesse social, para que o beneficiário não venha a despender nenhum custo para a regularização do seu imóvel. Então, assim, em linhas gerais, né, essa lei, ela trouxe alguns benefícios. Poderia citar aqui, por exemplo, 4, 5 benefícios, né, em regra, que em primeiro lugar, a promoção do desenvolvimento urbano e social. Em segundo plano, né, isso até justifica o interesse hoje de muitos municípios, não só no estado da Bahia, mas no Brasil, né, em promover a regularização fundiária, porque isso incrementa a arrecadação do município. Quando você tem um imóvel regularizado, registrado em cartório, ele vai também fazer parte do cadastro imobiliário municipal, ele vai ter um IPTU, uma inscrição municipal, e aí, naturalmente, vai arrecadar fundos para o município. Então, o município tem muito interesse nessa regularização também, pensando na questão da arrecadação. Outro benefício aqui que eu poderia citar para vocês é a questão do crédito, né? Quando a gente pensa do crédito lastreado aí numa garantia real, né? O banco, quando ele vai emprestar um crédito e ele tem uma garantia de uma hipoteca, por exemplo, com menores taxas de juros. Então, esse seria, né, um outro benefício que a lei poderia trazer. Então, de certa forma, movimenta a economia e o principal, né? A lei, sendo corretamente aplicada, ela confere o direito à moradia, que esse é a finalidade primordial da legislação, da Constituição. A função social da propriedade na prática. Bom, a REURB, né, a regularização fundiária, ela deve ser pauta de vários atores, porque são vários atores que são envolvidos, né, nesse processo de regularização fundiária. O próprio poder público, os beneficiários, profissionais da área, né, arquitetos, urbanistas, geógrafos, topógrafos, advogados, né, pesquisadores, e também um registrador de imóveis. Então, são vários atores aí envolvidos nesse processo. Então, a gente tem que entender que o processo da regularização fundiária, ele tem algumas fases, eu vou falar aqui para vocês, né, e que são vários atores envolvidos nesse processo como um todo. Então, a gente pode começar falando quem é que dá o start nesse processo, né, essa regularização. Quem é que inicia, quem é que instaura essa REURB? E aí a gente vai falar de alguns legitimados, né? A lei traz expressamente quem são os legitimados, no seu artigo 14, a propor, a instaurar a REURB. Então, os próprios beneficiários, né, os titulares das posses, eles são legitimados a instaurar a REURB. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles também têm essa legitimidade para instaurar a REURB. A Defensoria Pública, o Ministério Público, as entidades da administração pública direta,
e indireta, né, direta, que já falei que são os entes, e a indireta também. Então, todos esses atores, eles são legitimados a iniciar, a instaurar o procedimento da REURB. Aí a lei traz, né, algumas regras para que esses legitimados possam aí propor, né, tanto as associações como as entidades, né, tem que ter a questão da pertinência temática, para que eles tenham essa legitimidade de propositura, mas o importante é a gente entender que a própria associação, por exemplo, a cooperativa habitacional, né, a ação de moradores, a sociedade civil de interesse público, a organização civil, todos esses atores têm legitimidade, porque são beneficiários. Então, o artigo 14, ele traz aí essas pessoas que podem aí instaurar, né, iniciar esse procedimento. Vamos lá. Iniciado esse procedimento, né, dado o start aí, né, nesse início do processo, o que acontece? O município, eu posso até, não sei se eu posso compartilhar aqui a tela, se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui com vocês, mas a gente tem aqui, por exemplo, um caso, né, de uma associação em que ela propõe essa regularização fundiária. Esse requerimento, ele tem que ter alguns requisitos, e aí a própria lei 13.465 traz, né, tem que especificar qual é a modalidade, né, tem que explicar como foi a forma de ocupação dessas moradias, o tempo Se da... quiser, pode compartilhar, sim. Se quiser também passar para o meu e-mail, eu compartilho para você. Ou Pronto. para o meu Então, zap, como você quiser. Tem aqui apresentação agora e você compartilha, mas eu pode passar no meu zap. E aí eu passo como você achar melhor. certo. Aqui, não sei se vocês conseguem ver. Aqui é um modelo, Estamos né, vendo, sim. é um modelo de uma associação, né, ela propondo, ela como legitimado a propor, né, ela solicitando ao prefeito do município, né, da cidade, a propositura, o início de uma regularização fundiária. E aí ela, né, faz a qualificação toda, explica, conta a história, como é que o bairro foi formado, né, a questão da consolidação, quando se iniciou, qual é a finalidade, se é moradia ou se é comércio, tem que explicar, né, o número de lotes, quais são as quadras, quer dizer, trazer de forma minuciosa, né, como foi aquela ocupação, se está em área de preservação permanente, todas essas questões, né, esses detalhes, eles devem ser trazidos aí nesse requerimento, no momento desse requerimento. Haverá também que ser feito, aqui vocês podem perceber, ó, não foi localizado registro imobiliário, quer dizer, é preciso que se faça uma busca primeiro em cartório, né, para se ter a certeza de que não existe registro anterior, de que aquela área, ainda que exista, um registro anterior, né, que já tem-se o tempo aí de ocupação, então tudo isso precisa ser trazido, né, explicar a questão da economia, né, dos beneficiários, se estão incluídos no conceito de baixa renda, que o decreto fala que é quando a renda familiar for inferior a 5 salários mínimos. Então, todas essas questões, elas são trazidas, né, no momento do requerimento, pedindo aí a instauração da REURB, né, no caso aqui de interesse social, pedindo pelo deferimento, né, a questão da aprovação do projeto da regularização fundiária, elaboração de estudos técnicos, então tudo isso, a própria emissão da CRF, então todos esses pedidos, eles têm que vir aí nesse momento, né, nesse momento em que é solicitado ao município. Vou voltar aqui para a gente continuar a nossa conversa.
É bom a gente ir trazendo assim, porque vai ilustrando, né? Não fica muito cansativo. Seja interrompi, né? A explicação aqui. Vamos lá. Bom, feito esse requerimento, né? O município recebendo esse requerimento, o que acontece? Aí inicia-se, né? Eu estou trazendo um caso aqui que foi uma associação, mas pode ser o próprio município aí fazer esse start na regularização fundiária. Digamos que o município aceitou o início da regularização, né? Deu aí início, até porque o município, quando ele é provocado, ele é obrigado a processar a regularização fundiária, né? Então, não existe porque o município recusar, né? O município é obrigado a fazer todo o procedimento. Então, vamos lá. O município fez o procedimento, deu a entrada. Aí, o que acontece? Vem para o cartório, eu vou compartilhar aqui com vocês um ofício, chega para o cartório um ofício, informando, né, ao cartório. Aqui eu trouxe, por exemplo, informando ao cartório de registro de imóveis, né, que existe uma REURB-S, né, pedindo a isenção, se for o enquadramento na REURB-S, já informando, dando notícia ao cartório de que vai estar sendo processado, né, uma regularização fundiária, que está classificada como REURB-S, para que seja isento, e aí já vai trazer aí o número do procedimento que está em trâmite no município. Então, logo no início, o cartório já é informado dessa tramitação. Isso para o próprio registrador ter cuidado, né, obstar qualquer tipo de registro naquela área, ter toda a cautela, né, a partir do momento que ele está ciente de que existe uma tramitação, que está sendo feita uma regularização daquele local. Então, a gente recebe esse documento e já fica aí ciente do procedimento que está sendo instaurado. Bom, após esse momento, né, começa-se a tramitação dentro do município, né? O município vai fazer toda a tramitação lá até chegar ao cartório. A gente já está acompanhando, vai ser feito algumas solicitações ao cartório de buscas, enfim, mas a gente já está aí a par dessa tramitação dentro da municipalidade. No município, é feito um cadastro dos beneficiários. Eu trouxe aqui para vocês uma ficha, um modelo de ficha desse cadastro. Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês entenderem como é que funciona. Eu já vi em vários municípios da Bahia utilizando esse tipo de formulário, né? E aí, nesse formulário, vem algumas informações em relação aos familiares, né? Aos beneficiários mesmo, para justamente você conseguir enquadrar na hipótese da isenção ou não, né? Na hipótese das RUB, aí vai variar conforme o perfil, né, o socioeconômico dos beneficiários. Aí vem a informação do loteamento, município, os dados dos familiares, essa parte aqui tramita toda dentro do município, estado civil, né, a profissão, a ocupação, se tem carteira assinada, os dados dos cônjuges, informações da família. Aí vem aqui, ó, o tempo de residência no município, o tempo de residência na comarca, as informações sobre os moradores da unidade, né, porque muitas vezes naquela unidade residem 2, 3 famílias, mora pai, filho, netos. Então, tudo isso, nesse momento aqui, dentro lá do município, através dessa ficha de cadastro, já são preenchidos. E aí vem, né, as informações relativas também ao imóvel. Então, tem toda aqui a ocupação, as condições, tem toda esse cadastro lá, isso tramita dentro do município, né? Eu estou falando assim de uma forma muito breve, porque essa tramitação lá é interna, né? E aí a gente recebe, quando a gente recebe, já vem com todas essas informações aí, já né, realizadas lá
dentro do próprio município. E aí, passando essa fase, né, eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona, né? Assim, quais são as fases que tramitam o procedimento, né? Explicando o que é que acontece dentro de cada uma delas. Então, assim, o procedimento da regularização fundiária, ele é composto por 7 fases, né? A lei traz aí, em todos, né, os seus artigos aí, não traz de uma forma muito fácil de se entender, mas, resumindo, são 7 fases, né? Isso está tudo no artigo 28, lá, as fases da REURB. Eu já falei, né, a primeira fase é o que a gente está conversando agora, que vem o que? O requerimento dos legitimados, né? Aí vem o processamento administrativo dentro do município. É nesse primeiro momento, nessa primeira fase, em que tem a própria elaboração, né, do plano mesmo de regularização fundiária, né, o procedimento todo administrativo, a decisão da autoridade competente, que é justamente aquele documento que é enviado para o cartório, né, aquele ofício de que houve um início de um procedimento, né, e aí a expedição da CRF, né, já na fase da expedição da CRF, e, por fim, o registro da CRF no próprio registro de imóveis. Então, assim, são 7 fases. São 7 fases. Vamos lá. Na primeira fase, né, que é a fase de requerimento, tem a decisão instauradora, né, o artigo 31 e 32 fala da decisão instauradora. Nesse momento da decisão, que a gente recebe esse ofício, a classificação da REURB, né? A lei dá 180 dias para o município aí enquadrar qual seria a classificação da REURB. É nesse íntere que é feito esse cadastro, né, esse estudo do local. A REURB, ela pode ser feita em fases, ela não é obrigada a ser feita a cidade inteira, ela pode ser feita por bairros, por, né, glebas. Então, assim, existe um parcelamento, digamos, da regularização fundiária, né, até por uma questão de economia mesmo. Às vezes o município não tem condição de regularizar um bairro inteiro, então vai se fazendo por etapas. Nesse primeiro momento, né, foi feito o requerimento, está sendo processado o pedido, lá na fase 2, dentro do município, se escolhe qual vai ser o rito do processamento, né? E aí a gente tem 4 ritos que a lei traz aí também, como é que funciona esse rito do processamento, né? Se vai ser feito a REURB nominada, né? Se vai ser feito por especialização de fração, por etapas, aí faz o levantamento plano e altimétrico, o cadastro dos beneficiários, as buscas imobiliárias, faz as notificações, né, dos titulares, para ver se há alguma manifestação, alguma impugnação. Então, isso tudo é feito a partir do requerimento apresentado pelo legitimado, na segunda fase, já no processamento do pedido dentro do município. Nesse momento, pode ser também arbitrado, instaurado as câmaras de resolução de conflito. Então, esse primeiro momento é o primeiro momento de organização para que o processo passe para a fase 2, para a fase 3, né? Na fase 3, já vem a fase de projeto, né? Já vem a fase do projeto da regularização, que é justamente a parte que vem a elaboração, né, aí vem os estudos de desenvolvimento, né, do projeto urbanístico, a questão jurídica, ambiental, né, essa terceira fase, ela vem os memoriais descritivos já referenciados, os estudos técnicos de área de risco, as áreas ambientais protegidas, né, todo esse cronograma da implantação da infraestrutura, né, as compensações urbanísticas, os termos de compromisso, são na terceira fase, né? Então, nessa terceira fase é que é elaborado esse plano de regularização fundiária. Passando para a terceira fase, né, que já é a quarta fase, a fase de saneamento, é a fase em que se corrige eventuais vícios, né, saneia-se eventuais vícios que existiram aí até esse momento, porque a gente está no meio do procedimento dentro do município. Houve alguma notificação que não foi feita, né, a classificação da modalidade da REURB está correta,
foi feita, né, o cadastro dos beneficiários de forma correta. Então, tudo isso é feito já na fase 4, que é a fase de saneamento. Então, a questão, principalmente, dos riscos ambientais é sanado nesse momento, nessa quarta fase, essa fase de saneamento. Às vezes, o próprio projeto de regularização fundiária, né, ele vem com algum defeito, vem com alguma desconformidade, com as normas, né, fixadas, com a própria lei do município. Então, nessa quarta fase, aí há essa fase de saneamento, essa fase de correção de eventuais vícios que porventura, possam ter ocorrido até esse momento dentro do município. E aí, a gente vai para a quinta fase, né? A quinta fase vai iniciar aí, de fato, a conclusão da REUB, né? A lei, ela não explica como é que funciona essa conclusão da REUB, ela deixa aí a cargo do ato administrativo, né? O ato administrativo está no artigo 40, a lei fala sobre isso, que é o ato administrativo que vai decidir o processamento da REUB, né? Como seria esse processamento? O poder público, ele vai definir quais serão as intervenções a serem executadas, a própria aprovação do projeto de regularização fundiária, a identificação, a declaração dos ocupantes de cada unidade, os direitos reais que serão concedidos. Então, nesse momento, é o momento da decisão da autoridade competente, é o momento em que o município, que tem, né, o ator principal, digamos, nesse momento, nessa fase, porque ele é que vai realmente decidir o processamento da REUB, como ele vai se findar em cartório, como vai ser registrado em cartório. Vai ser uma concessão de direito real de uso? Então, assim, é nesse momento, nessa fase quinta, que é definido esses processamentos aí que vão tramitar dentro do cartório. Passada essa fase quinta, a gente vai para a fase sexta, que é a fase da emissão, né, da CRF, né? E aí vem o requerimento do registro de imóveis, né, tem no artigo 42, determina que o município deve requerer ao registro imobiliário, né, que faça-se os registros da CRF. A própria lei, ela dispensa o reconhecimento das firmas, né, não se exige o reconhecimento das firmas no momento do registro, e aí, chegando em cartório, vai se processar. E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona, né, dentro do cartório, que é o que a gente faz na prática, né, essas outras fases todas, elas tramitam dentro do município. Bom, chegando em cartório, né, chegando esse requerimento, que não precisa ter firma reconhecida, o que é que o registrador faz? A gente tem um procedimento que é chamado pré-notação, né? A pré-notação, ela consiste em quê? Consiste na apresentação do título hábil para registro, né? A pessoa do apresentante entrega esse título, né? Ele é pré-notado, ele vai ser autuado como se fosse um processo judicial mesmo. E aí, nesse momento que ele é pré-notado, ele vai para um setor de análise dentro do cartório para se verificar se todos os requisitos, né, que a lei exige foram obedecidos. Se há qualificação objetiva, né, que diz respeito ao imóvel, se tem lá todas as informações, se foi feito o levantamento plano altimétrico, se tem as coordenadas geodésicas, nome de rua, né, número de porta, todos esses elementos que são obrigatórios para se fazer um registro imobiliário, eles precisam estar nesse documento, que é pré-notado, e ele vai ser justamente avaliado nesse momento. Né? E aí, a avaliação também é feita em relação à qualificação objetiva, que diz respeito ao imóvel, a qualificação subjetiva, que diz respeito às partes, né, aos proprietários, aos beneficiários, né? E aí, estando tudo em total acordo com a legislação, segue para o registro. Caso não exista compatibilidade por algum motivo, o cartório emite uma nota devolutiva, né, no prazo de 15 dias, e aí devolve para que o município proceda com os ajustes necessários.
por exemplo, o município não fez uma notificação, que era devida, né, dos confrontantes do imóvel, não fez essa notificação, a gente coloca na nota devolutiva, e aí o município vai se incumbir, né, se desincumbir de resolver as pendências que foram apontadas na nota. Essa nota devolutiva, toda exigência, ela tem que ter fundamento legal. Então, a gente coloca lá o que é que faltou, o que é que está pendente, justifica, fundamenta, e aí o município tem que cumprir essas exigências, certo? Feita essas exigências, né, aí tem-se um prazo, o município devolvendo, né, fazendo a reentrada do título para registro, o cartório tem 60 dias para registrar o título que chega para registro. Pode acontecer, né, de haver impugnação, né, quando há impugnação, por exemplo, em alguma notificação, né, por algum vizinho que está questionando, enfim, pode haver algum caso de impugnação. Quando é feita essa impugnação, existe as câmaras de conciliação, que é feito perante o município, né, essa conciliação, eu falei a vocês, que na fase do processamento do pedido é instaurado nessas câmaras de conciliação, havendo alguma impugnação nesse momento, a própria Câmara de Conciliação aí tem 120 dias, né, para sanar aí essa contestação, essa impugnação aí de algum interessado que venha a se opor, né, ao registro. Então, assim, de uma forma bem breve, né, seriam essas 7 fases. Eu vou trazer aqui para vocês alguns documentos a título ilustrativo, porque a gente fica falando, né, fica difícil, às vezes, enxergar o que é uma CRF, né, como é que é o fluxo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um modelo de CRF, para vocês verem aqui o que é que chega em cartório, né? Mais ou menos com todos os requisitos, como é que ele chega para a gente em cartório. Pronto. Aqui, ó, eu peguei um modelo de CRF do município de Porto Alegre, né? Que foi do manual de professor Lamana Paiva, que é uma referência em regularização fundiária. Ele chega dessa forma. A CRF é esse documento aqui, né? E ele chega com a indicação, né, do imóvel, o lote, a quadra, o ocupante, né? Então, ele vem com todas essas informações aqui, ó, especificando qual é o procedimento, se é REURB-E ou se é REURB-S, né? Qual é o núcleo, a localização do núcleo, e todos os ocupantes e seus respectivos imóveis, certo? Aí, também, nessa CRF, o que é que ela vem? Ela consta ainda, porque você sabe, a regularização fundiária, muitas vezes, ela é feita em locais que precisam de melhoramentos, né? E aí, dentro desse planejamento urbanístico, por exemplo, ambiental, vem alguns procedimentos, algumas obras, alguns melhoramentos que são obrigatórios de serem feitos. E aí, na própria CRF, essas responsabilidades pelas obras, pelos serviços, eles precisam já vir aí descritos. E aí é como se fosse o termo de ajustamento de conduta, né? Trazido para a própria CRF, com quem vai ser o responsável, qual é o melhoramento que deve ser feito. Então, isso vem na própria CRF, para que o registrador ele consiga acompanhar também, né, o cumprimento dessas obras, né, dessas melhorias no bairro, né, na localidade, se está sem energia elétrica, se não tem asfaltamento, se não tem saneamento básico. Então, tudo isso a gente vai acompanhando, né, ao longo do processo. Por quê que isso aqui é importante? Porque a lei, ela não exige melhoramento prévio, né? Isso, ao meu ver,
foi vou interromper aqui para conversar com vocês. A lei, ela não exige que haja melhoramento antes do registro da CRF. Isso é um grande problema, né? Por quê? Porque o município acha que já entregou ao cartório, né? Já foi registrado o título, se desincumbiu da responsabilidade. E não é aí que termina a responsabilidade da regularização fundiária. Por quê? Porque precisa-se ter o melhoramento, né? A regularização fundiária, ela é um complexo de atos. Não é só o título registrado em cartório. Isso é importante, sim, mas não é a única coisa a ser feita. Então, registrou-se em cartório, a REURB continua, porque os melhoramentos e os projetos que foram firmados, eles precisam ser executados. Então, na CRF, deve constar aí, né, essa responsabilidade, esse cronograma, né, de como vai ser realizado esse passo a passo aí da realização das obras, certo? Bom, passado aí essa fase de programação, de planejamento e tudo, o que a gente tem que ter em mente? O que a gente tem que pensar? Eu não sei se a professora Adriana já conversou com vocês, né, se fez essa introdução, porque eu estou falando muito da parte prática, né, mas assim, a REURB, né, ela tem tem as espécies, né, vou falar um pouco disso, porque eu não sei se a professora Adriana falou, mas assim, para que a REURB aconteça, a gente tem que partir do pressuposto de que existe uma situação de consolidação de um núcleo urbano informal. Ok. Partindo desse pressuposto, né, a gente vai aí, o município vai na segunda fase, como eu expliquei para vocês, enquadrar qual seria a modalidade dessa REURB. Se é a REURB de interesse social, se é a REURB de interesse específico, se é a REURB nominada, né? Tem gente que fala aí que são 3 modalidades. Eu me filio à corrente de que são 2 modalidades, porque a REURB nominada, na verdade, ela é um rito, que a REURB nominada, ela pode ser tanto REURB-E como REURB-S, né? Até pelo local em que a REURB vem disposto, né, que vem nas disposições finais transitórias, tanto na lei como no decreto, indica que não é uma modalidade, mas que, na verdade, é uma forma de processamento, um rito diferente, né, um rito mais curto, mais célere. Então, essas modalidades, aí elas vão variar conforme o interesse, né? Se há interesse social, é a REURB-S. Se há um interesse específico, é a REURB-E. E aí, esse enquadramento é feito dentro do município na fase 2, né? Aí, assim, eu posso até tirar uma dúvida que muita gente me pergunta no dia a dia no cartório. A REURB é só para moradia? Eu tenho um comércio, eu tenho uma loja, né? Eu quero regularizar também meu comércio, não tem matrícula, como é que eu faço? E aí a gente, né, precisa esclarecer que a regularização fundiária, ela não é só a moradia, né? Ela se aplica à moradia, a comércio, à indústria, a conjunto habitacional, condomínio horizontal, vertical, condomínio misto. Então, assim, qualquer unidade imobiliária, ela pode ser passível de regularização fundiária, né? Agora, a gente tem que ter a atenção de que, se a unidade for não residencial, aí ela vai ser uma REURB de interesse específico, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com essa exceção, né? Com essa exceção, a gente poderia dizer dessa forma. Mas, como eu disse a vocês, essa classificação, ela é feita pelo município, pelo Distrito Federal, pelo Estado, pela União, conforme aí a competência territorial. Então, quando chega para a gente em cartório, já chega com essa definição, né, previamente estabelecida. Então, assim, as 7 fases, elas, como eu falei para vocês, ela é composta pelo requerimento dos legitimados, conforme eu mostrei o modelinho para vocês aí da associação, solicitando, vem o processamento administrativo, com todas aquelas fases dentro do município, né? Aí vem a fase 3, que é a fase da elaboração do projeto de regularização fundiária, que é a parte dos projetos urbanístico, ambiental, a questões jurídicas que são discutidas, né? Vem a 4ª fase, que é a
a fase do saneamento do processo administrativo. A quinta fase é a decisão da autoridade, né, como eu falei para vocês, que já encaminha para a gente aí, já trazendo todo essa adequação que foi feita ao procedimento. Aí, na sexta fase, é expedida a CRF, e na sétima fase, conclui aí com o registro da CRF dentro do cartório de registro de imóveis. Então, assim, na linha do tempo, seriam essas 7 fases aí de tramitação, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, viu? Eu estou falando aqui, mas tentando ser um pouco sucinta, porque o procedimento, ele não é simples, né? E ele tem essas 7 fases, e dentro de cada fase, né, tem as suas nuances, mas, em regra, né, em linhas gerais, seriam essas 7 fases aí, para a gente concluir com o registro em cartório. Eu vou trazer para vocês aqui um modelo de uma matrícula, né, aberta em cartório, de um procedimento que foi oriundo de uma REURB, né, para vocês verem como é que fica lá dentro. Todo mundo tem curiosidade, né? Deixa eu ver como é que fica lá dentro do cartório, esse trâmite todo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma matrícula. Eu tive o cuidado aqui de tirar os dados, né, porque hoje com essa nova lei aí de proteção de dados, a gente tem que ter muito cuidado, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês matarem um pouquinho aí da curiosidade. Espera aí. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Sim. Deixa eu ver, peraí. Acho que eu fechei sem querer. Deixa eu abrir aqui novamente. Vejam se vocês conseguem ver. Como é que fica o assento dentro do cartório. Aqui ainda a gente não está vendo, não. Naquela hora eu tinha visto, mas agora não está apresentando nada para mim, não. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Sim. Agora sim. Pronto. Bom, aqui, isso aqui que eu estou apresentando para vocês é uma ficha, né? É o assento mesmo registral de como é que fica dentro do cartório. Aqui eu trouxe um caso para vocês que foi feito um registro, né, dentro de um contexto de regularização fundiária, mas foi numa hipótese de direito real de uso, né? E aí, assim, só para explicar para vocês, quando eu falei para vocês da questão da qualificação, né, que é feita no momento que a gente recebe o título, né, a CRF para registro, a gente tem que ter esse cuidado, verificar se tem a área, né, se tem todas as informações do imóvel, em relação à edificação, em relação à propriedade, em que contexto foi conferido aí a regularização, né, o título. Então, isso tudo nesse momento, para que a gente consiga constar na própria matrícula. Aqui a gente tem um caso de edificação, né, foi uma concessão de direito real de uso de imóvel público, área construída, né, depois a gente constou aqui, ó, o município cedente, quem foi o cessionário, né, as condições, a questão tributária, né, não há pagamento de ITIV, isso é importante consignar também, porque quando você tem uma aquisição decorrente de regularização fundiária, não há incidência de ITIV, né, porque é uma aquisição originária. Se o imóvel,
porventura tinha algum ônus, alguma dívida, a pessoa beneficiária, ela assume esse imóvel, ele recebe esse imóvel livre e desembaraçado. Então, também é um benefício da regularização fundiária. Então, trouxe aqui para vocês entenderem como é que funciona, né, os registros, os assentos, e vem todas essas informações aqui, né, vem a parte do levantamento planial altimétrico, tudo isso tem que estar constando no assento da matrícula. Vou interromper aqui para a gente conversar mais. Eu queria que vocês me perguntassem também, né, porque às vezes fica muito monótono eu estar falando, mas assim, o pessoal que está se formando aí, né, a área do direito extrajudicial é uma área muito interessante, né, muito interessante, porque o judiciário está exacerbado com muito processo, né, um volume muito grande, e esse contexto de desjudicialização, ele está sendo cada vez mais, né, forte. O próprio Código de Processo Civil, né, essa lei da regularização fundiária, né, quando você traz aí o uso capião extrajudicial, tudo isso são institutos de desburocratização, institutos de desjudicialização, né, para que esses procedimentos que tramitariam aí, uso capião, por exemplo, dentro do processo judicial, demoraria anos, né, e dentro do procedimento extrajudicial, ele tramita muito mais rápido. É verdade que eu posso, assim, eu vou falar aqui da parte que eu trabalho, que é cartório, né, a parte dos cartórios, ela é muito célere quando a documentação chega, até porque a gente tem prazo para registro, então, o nosso prazo não é impróprio, a gente, né, tem prazo a cumprir, né, o que demora muitas vezes realmente é a tramitação dentro do município, até se fazer uma licitação para uma empresa que faça aí, né, o levantamento planial altimétrico, que se chegue num consenso do projeto urbanístico, então tem todas essas questões que tramitam dentro do município e que acabam, às vezes, um pouco burocratizando o procedimento. Mas o procedimento, a lei, né, foi criada para dar uma celeridade, né, ela flexibiliza muita coisa. A gente vai conversando, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. Muitos imóveis, né, as pessoas construíram sem habite-se, sem alvará, moram lá 20, 30 anos, né, e aí a regularização fundiária, né, quando você vai fazer o registro em cartório, você não exige habite-se, você não exige essa documentação, porque muitas vezes a pessoa nem possui, né, não tem planta, não contratou um profissional para fazer a obra, foi aquela coisa mesmo feita com membros da família, com a ajuda da comunidade, então a lei tem essa flexibilização, né, de isentar da apresentação da documentação de habite-se, de alvará. Então, assim, são várias disposições nessa lei, né, que facilita muito o procedimento como um todo, entendeu? Então, em linhas gerais, é isso. Eu quero abrir realmente para a gente conversar. Eu acho que eu falei um pouco aqui, já tem quase uma hora. Eu queria aproveitar para vocês tirarem alguma dúvida, enfim. Podemos abrir, professora Adriana, para conversa? Temos uma hora. Sim, geralmente a gente fecha essa primeira etapa, né, agradecendo, interrompendo a gravação e agradecendo os nossos ouvintes que vão estar aqui no canal do YouTube. E, assim, eu aprendi muito, agradeço, foi muito bom, sobretudo, assim, trazer todos esses exemplos, né, como a gente vê na prática, essas peças que você trouxe foi bastante elucidativo. Então, eu queria agradecer bastante a sua presença conosco e assim, um desafio, né, essa questão da regularização fundiária. A flexibilização é bastante importante para a garantia do direito à moradia, mas também ela abre um processo
que preocupa do ponto de vista da grilagem urbana, da consolidação, sobretudo da questão da REURB, né? Então, assim, como vai ficar esses condomínios, como se eles não vão pagar nada por isso, se a prefeitura ainda vai ter que gastar para poder fazer o levantamento plano-altimétrico deles. Aí fica uma série de questões, assim, que a gente fica um tanto quanto inquietos de como é que essas questões vão trazer. Então, eu vou te passar um pouco a palavra para você fazer esse encerramento, para a gente estar encerrando a nossa gravação e continuar numa segunda etapa. Tá fechado o áudio. Pronto. Respondendo rapidamente aí a sua preocupação, porque eu também compactuo e compartilho com essa mesma preocupação, né, dessa flexibilização, né, a quem beneficia essa flexibilização. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da grilagem, sobretudo, né, os cartórios, principalmente, porque nesse contexto de flexibilizar, né, pode acabar realmente sendo aí a lei aplicada, não com a sua finalidade desejada pelo legislador. Só para a gente fechar, já que você falou da questão das custas, professora Adriana, na REURB-S, né, não há custas, é isenção total de emolumentos. E aí, na REURB-S, cabe aí ao poder público, ele mesmo vai implementar a infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários, as melhorias. Então, às expensas do poder público, né? Já na REURB-E, não há gratuidade no ato de registro. Você falou aí desse ponto e a gente não pode deixar passar com a dúvida, né? Não há gratuidade, assim como a REURB nominada também não há gratuidade. Então, aí, nesse caso, da REURB-E e da REURB-I, o ente, né, o Distrito Federal, o município, ele vai definir as responsabilidades quanto à implantação dessa infraestrutura essencial. Quando eu mostrei a vocês a CRF, né, se for, por exemplo, uma situação de REURB-E, ali vai estar, né, o cronograma dessas responsabilidades, com data, com qual é o responsável para cumprir aquela infraestrutura essencial, as expensas aí do particular, do beneficiário, né? Então, é bom a gente deixar isso registrado para que não fique essa dúvida em relação a quem paga essa conta, né? Mas eu quero aqui agradecer a oportunidade, né? Eu aprendo a cada momento que a gente discute, que a gente conversa, me colocar à disposição sempre que precisar, estou a postos. Para mim é um grande prazer conversar sobre esse tema, é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu estou trabalhando no meu doutorado. Então, a gente sempre está conversando, o professor Adriano é uma referência também no assunto, né? E eu quero agradecer, eu vou deixar aqui ao final, né, o Instagram do cartório, o meu contato, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, tirar dúvidas, enfim, conversar um pouco mais sobre o assunto, né, a aula encerra-se aqui, mas eu estou sempre à disposição, né, para ajudá-los e, enfim, influenciá-los, né, e incentivá-los a fazer advocacia extrajudicial, né, para nos ajudar aí nessa tramitação dentro dos cartórios. Muito obrigada, uma boa noite a todos.